noite, a paz do Senhor. Tudo bem com você? Como é que você está? Sua família, sua casa, suas causas? O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Estamos aqui nessa quarta-feira, mais uma quarta-feira abençoada, programa Vidas para Cristo, ao vivo, direto da TV Shalom em São José dos Campos. E é uma alegria poder compartilhar esse momento, esse programa, entrar na sua casa aí, na sua família, compartilhar com você uma palavra do coração de Deus. Estou aqui com meu esposo, pastor Patrick, né, amor? Amém, É. Boa noite, pessoal. Estamos aqui junto. Estamos juntos. Estou aqui também com esse casal abençoado que a gente conheceu há pouco tempo. É o pastor Delma, a pastora Daniele. Um casal, eles vão se apresentar daqui a pouco. Mas eles estão ali, né, na igreja, ali, Assembleia de Deus. Eles vão falar um pouco sobre isso. E eles são líderes ali de jovens, adolescentes. Porque eu confundo jovem e adolescente na minha cabeça, quase tudo parecido. Mas não é. Não é. É, um pouquinho. Muito pouquinho. Muito pouquinho. Mas eles... Pode já falar com o pessoal aí, depois eu volto aqui. A paz do Senhor. É com grande alegria que nós recebemos esse convite. Meu coração se enche de alegria em saber que nós estamos aqui compartilhando da palavra do Senhor, junto com a pastora Cristiane, com o pastor Patrick, e que você possa ouvir a palavra que será ministrada nesta noite e que nós possamos entrar na tua casa, né? Nós pedimos licença para entrar na tua casa, que você possa se deliciar do banquete que será trago nesta noite aqui, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Pode Deus. falar, pastor. Pode falar. Glória a Deus. Depois a gente ora. Saudações a todos, irmãos. Estamos felizes de estar aqui. E, primeiramente, eu sei que Deus marcou esse dia para nós aqui, hoje, nesse local, nesse momento especial. Tudo que Deus faz, né, tem um propósito. Nós estamos aqui por acaso. Você também não está assistindo aí por acaso. Você que entrou agora está aí assistindo esse vídeo, essa live, esse ao vivo agora aqui. Deus quer falar com você algo muito importante. Então eu creio que a palavra de Deus não volta vazia. E sou grato aos irmãos por nos receberem nesse momento. Já foi marcado outras vezes, não pudemos estar aqui, né? A gente tem alguns compromissos e o tempo está difícil para a gente. Como a irmã falou, nós estamos ainda na liderança do Ministério de Adolescentes, não de jovens. Jovens é o pastor Fernando, a pastora Fernanda, nossos amigos, irmãos em Cristo que estão lá trabalhando muito também. E estamos aqui juntos, aqui com os irmãos também na igreja. E para aquilo que Deus nos propôs, né? Adolescentes, eu falo que não é tão... É um pouco não é diferente dos jovens, porque adolescentes, eles não têm, né, autonomia. Então têm os seus responsáveis. Já os jovens já têm as suas autonomias, né? Já estão trabalhando muitos aí. Então tem essa parte diferente. E é um trabalhar bem diferente, mais cuidadoso, né? Então tem essa pegada um pouquinho diferente que tem que ter. E nós estamos felizes de estar junto com os irmãos na igreja, no trabalho. Peço orações aí para todos, porque não é fácil. Nós vamos ter um retiro agora muito grande agora no dia 14, que é o retiro, né, dia 14, 15, 16, 17, no carnaval. Eles vão estar lá reunidos numa chácara, recebendo a palavra de Deus, momentos de lazer também, mas muita palavra de Deus. O nome do retiro é Retiro Renovo. Eu creio que eles vão sair renovados de lá. Todos nós que estaremos lá sairão renovados de lá. Inclusive as duas filhas maravilhosas de vocês, a Esther e a Ruth, que estarão conosco lá. Amém. Eu creio que elas vão sair renovadas de lá. Primeira vez que estarão no retiro? Olha só. Então vai ser uma experiência marcante para a vida delas. Eu creio que sim. Também outros jovens, outros adolescentes, né? Os jovens também estarão em retiro. E nós estaremos no retiro, né, um pouquinho distante deles. Mas que eu creio que é um momento especial que Deus tem para a vida de cada um deles lá. E também nós, né? Eu falo sempre para eles, né? Não é porque eles são adolescentes e nós somos aí adultos que a gente não aprende com eles. Então a gente aprende muito quando a gente trabalha com eles. Todos os dias. Cada ministração, cada aviva que a gente faz com eles na sexta-feira à noite, cada EBD que é ministrada, cada encontro com eles, a gente aprende muito com eles. Porque a palavra de Deus é assim, né? A gente ensina, aprende, vive, pratica, tudo ao mesmo tempo. Amém? É verdade. Gente, então é isso. Mas espera aí, eles já vão falar mais. Vão estar aprofundando, né, na palavra que o Senhor já falou ao coração, porque como o pastor falou, né, não é em vão. O Senhor já marcou essa data, Ele tem algo especial para fazer na sua vida. Na nossa também, né, porque Deus fala, eu falo que quando
alguém está aqui, né, falando a palavra, o mover acontece aqui e é transmitido, né? Então, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E a gente também está muito feliz por vocês terem vindo, depois de vários convites, porque muitos compromissos, mas que bom, Deus preparou esse dia. Vou pedir para o Patrick aqui, o pastor Patrick, orar, e aí a gente já passa para vocês aí falar. Amém. Antes também quero desejar, né, louvar a Deus pela vida de vocês, do pastor Dan, pastora Dani. É uma bênção ter vocês aqui e agradeço muito pelo carinho que vocês têm pelas nossas filhas ali. Eu sei que não é fácil, mas tenho certeza que são referências que elas vão levar para a vida inteira. Amém. E a gente tem excelentes relatos, né, de tudo que acontece. Para mim e para a pastora tem sido algo muito importante. Amém. Um dos objetivos que a gente vê de mudança, de transformação, de conhecimento profundo da palavra, eu creio que Deus tem usado vocês dois aí como canal de bênção, né? Então é uma grande alegria receber vocês aqui, com muito prazer, tá bom? Amém. Amém. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por esse momento tão especial. Abençoa a vida do pastor Delmo, da pastora Dani. Deus, abençoa, Pai, esse programa, Senhor, tudo que for aqui falado, ministrado, ó Deus, que o Senhor venha tocar nos corações, Pai, dessas pessoas, ó Deus, que estão nos acompanhando, Pai, de perto, de longe. Deus, é o Senhor, Pai, que visita, Pai, é o Senhor que liberta, é o Senhor que transforma, é o Senhor que restaura. Ó Deus, nós aqui estamos por um único propósito, Pai, de buscar, Pai, vidas, que vidas venham ser impactadas e transformadas. Abençoa, Pai, esse projeto, a vida da pastora Cristiane, a minha vida, a vida do nosso presidente aqui, nosso diretor, o Ebert. Pai, obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem usado, Pai, cada um de nós, e o Senhor, Pai, faz a diferença, Pai, na vida de cada um de nós. Ó Deus, que esse programa, Pai, venha ser multiplicado, Pai, que vidas, ó Deus, venham ser alcançadas de uma forma como nunca antes, meu Senhor. Ó Deus, conduz, Pai, cada um de nós, Pai, fala nos corações, Pai, é o que nós te pedimos, é o que nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Amém. Amém, glória Amém. a Deus. Amém. Então, gente, Glória a Deus. o programa é de vocês, fiquem à vontade, deixa Deus usar vocês. Amém, glória a Deus. Eu vou estar abrindo a palavra de Deus. Eu não tem como, né, te pregar sem a palavra. Claro. E talvez, por estar aqui sentadinho, quietinho aqui, talvez a pregação seja diferente do que a gente está acostumado a fazer, que é pulando e dando glória a Deus, né? Nós somos do fogo. Amém. Se eu levantar aqui e dar uns glória aqui, o seu irmão também dá um glória aí, tá? Amém, amém. Lá no livro de Êxodo, foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Abra sua Bíblia, que você que está acompanhando, ou apenas acompanhe, né? Escute aí, que Deus vai falar no seu coração também. Eu gosto muito dessa passagem. Está no livro de Êxodo, capítulo 13, verso 17. Êxodo 13, verso 17 em diante. Vou ler alguns versículos. Diz a minha palavra, a tua palavra. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Verso 20. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Verso 22. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. 14 agora. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Airote. Olha esse nome, interessante, né? Pi-Airote. Entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar.
Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Verso 9: e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e os seus exércitos, e o alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote. Guarda esse nome aí, ó, Pi-Hairote. Risca aí na sua Bíblia, guarda esse nome, Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Verso 13: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Aleluia. Amém. Aleluia. Só por essa palavra, essa leitura, acho que você já podia ter dado uns 10 glórias a Deus aí. Amém? Porque é uma palavra bem forte, né? Uma palavra conhecida, um momento específico da vida do povo de Deus, do deserto, e eu creio que ela fala muito ao nosso coração. Quando eu olho para essa palavra aqui, eu vejo Deus trabalhando em 3 pontos: preparação, proteção e provisão. Preparação, proteção e provisão. Nesse contexto que eu acabei de ler, nessa passagem, eu vejo Deus trabalhando assim. Já no início da leitura, eu li, e os irmãos também acompanharam, que Deus poderia levar o povo por um caminho mais perto. Está escrito lá. Verdade. Mais perto. Mas Deus não levou para o caminho mais perto. E por que Deus não levou o povo para o caminho mais perto? Porque o povo não estava preparado. O povo não estava preparado para a guerra. O povo não estava preparado para lutar. O povo passou 400 anos no Egito sendo escravizado. Então eles saem numa noite específica, afugentados, praticamente correndo, uma noite muito diferente do normal, a Páscoa, ali correndo, eles saem e vão para o deserto e vão ter que enfrentar um outro exército. Não estava preparado. 400 anos sendo escravos. Muitas vezes na nossa vida, e eu falo muito isso, que para nós cristãos, né, os novos convertidos, algumas pessoas, às vezes Deus não permite que ela alcance um nível na sua vida, um nível na sua caminhada, porque ela ainda não está preparada. Se Deus apresentar para ela aquela bênção que ela tanto quer naquele momento, não vai ser bênção, vai ser maldição para ela. E Deus tem que preparar, forjar num determinado espaço de tempo, para quando a bênção chegar, ser verdadeiramente bênção do Senhor. Quantas vezes a gente vê isso? Porque Deus tem a vontade permissiva dele. Amém. O povo, em um determinado momento, os irmãos conhecem também, queria um rei. Só que não era o tempo do rei ainda. E o povo clamando: nós queremos um rei, nós queremos um rei, nós queremos um rei. Aí Deus falou: vocês querem? Então eu vou lhe dar um rei. Mas não era o tempo do rei. O tempo era para Davi chegar no tempo de Davi. E Deus permitiu que Saul fosse rei naquele momento. Mas não era o rei segundo o coração de Deus. E o povo sofreu muito com aquele rei. O reino sofreu muito. O próprio rei Saul sofreu. Ele não estava preparado para ser rei. Não era ele para ser rei. E aqui Deus está preparando um povo. Um povo. Por isso que eu falei que entra a preparação na vida cristã. Em qualquer idade. O adolescente que nós lideramos tem uma preparação para ser adulto. Eles estão na fase de adolescência. Quando algo acontece fora do contexto de adolescentes, a gente sabe o preço que acontece na vida de um adolescente. E tem muitos assuntos que é relacionado à adolescência que não era para ser na adolescência, né? Um casamento, né? Uma gravidez, tantas outras coisas que acontecem numa adolescência, que a gente sabe que acontece, porque está fora do tempo. A adolescência é uma fase de preparo
para uma vida adulta. Então, quanto mais ele é bem preparado na adolescência, mais firme, mais maduro ele será na fase adulta. Então o povo poderia passar por aqui, entrar para um caminho mais perto, só que nem sempre o mais perto é o melhor. Nem sempre o mais rápido é o melhor. Tem o tempo do preparo. Hoje nós estamos vivendo um tempo de muita rapidez nas coisas. Na tecnologia, na aceleração. Queremos para ontem, né? Os irmãos estavam também junto com a gente lá nos Estados Unidos, cada um no seu setor, lá na sua área, né? Passando as férias. A gente vê que lá é muito rápido as coisas. Tudo é rápido. A comida é rápida, é fast food para lá, é trem para lá rapidão, né? Muito rápido as coisas. A conta chega rápida. A conta chega rápida, você clica aqui, já vai lá, imposto, é taxa, é tudo rápido. Se converte tudo rápido, né? Então, só que para Deus não é assim. Nosso Deus tem o tempo dele, o tempo específico dele. Quando a gente atropela esse tempo de Deus, as coisas não dão certo. Eu falo muito, né? Eu fui da roça, então eu sei muito bem que meu pai, quando ele ia madurar a banana, fazer a banana amadurecer, ele pegava a banana, colocava lá num saco, lá colocava numa terrinha, colocava por cima, deixava a banana amadurecer no tempo dela. Tinha um preparo dele que ele fazia. Então demorava 15, 20 dias para a banana amadurecer. Hoje, você pega a banana verde, em 3 dias ela está madura. É assim ou não é? Só que tem um produto que você coloca nela, para mudar, é um pozinho, chamado, alguém sabe? Carbureto. Não lembro. Carbureto é o nome que coloca para amadurecer rapidamente a banana. Só que você pega a banana que você amadureceu com carbureto em 3 dias e pega a banana da roça lá que amadureceu no tempo dela normal e come para você ver o doce que tem aquela banana da roça, a doçura que tem. Na vida cristã também tem isso. Aquela pessoa que amadurece muito rápido, que ultrapassa ali as etapas da vida, ela não fica tão doce quanto outra pessoa que foi no tempo certo. Aí você vê uma pessoa meio rancorosa, né, meio complicada na fase adulta, vai ver a infância dela como que foi, vai ver a adolescência dela como que foi, a juventude dela. Então eu estou pegando um paralelo em relação aqui com o povo de Deus, que também aplica-se a isso, né? O povo estava no contexto lá que eles não tinham preparo para a guerra. Deus estava preparando um povo para enfrentar várias nações ali, para entrar na Terra Prometida. Então, para nós entrarmos na Terra Prometida, tem o tempo do preparo. Mas como tem o tempo do preparo, também tem um tempo da proteção de Deus. E é um versículo que eu gosto muito aqui, que eu li aqui, e dei ênfase nele até, no verso 13, 22, que fala: nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Nunca tirou a proteção de Deus. Quando Deus está no controle da nossa vida, nessa preparação da nossa vida, o que nós temos que saber é que Ele está no controle de tudo, mas Ele dá a proteção. Se Ele está nos preparando, não importa se é para o caminho mais perto, mais longe, se Ele está no controle, é o nosso Deus soberano. E Ele preparou, se Ele está preparando, Ele está no controle, Ele está protegendo. Essa proteção de Deus era visível para esse povo. Um povo que estava lá no Egito, sendo escravizado, sem conhecer a Deus de fato, eles saem e vão ter um encontro. De dia, uma coluna de nuvem. Tenta imaginar, né? De dia, 3 milhões de pessoas no deserto, vendo uma coluna gigantesca de nuvem. De dia. E à noite, não estavam sozinhos, tinha uma coluna gigantesca de fogo queimando ali, protegendo, simbolizando ali realmente a presença de Deus, conduzindo aquele povo, se manifestando aquele povo, dando proteção para aquele povo. É o nosso Deus, é o Deus que a gente serve, é o Deus que prepara, é o Deus que protege e é o Deus que provê. E o povo caminhando nessa jornada, fuga, estava em fuga ainda, estava fugindo ainda, porque o exército de Faraó estava vindo atrás. Olha o contexto como é que é, né? Fugindo ainda. E aí Deus manda eles ir para um caminho. Quando chega no verso 2, eu acho interessante, que fala assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote. E aí que entra o ponto aqui crucial da história. O povo estava saindo do Egito rumo à Terra Prometida, mesmo pelo caminho mais longo, só que estavam em marcha, estavam marchando. E aí Deus fala assim para eles: voltem e se acampem em Pi-Hairote. Para quem não sabe, vou tentar descrever aqui de uma forma rápida o que era Pi-Hairote.
Pi-Hahirote é um local às margens do Mar Vermelho, uma grande praia, só que ele tinha uma entrada estreita, uma fenda. De um lado rocha, do outro lado rocha, e uma entrada, um canal estreito, uma fenda estreita que entrava por esse canal, por essa fenda, e dava-se na praia, uma praia grande, e depois era o mar na frente. Então, tenta entender como é que ficaria esse povo. Eles estavam indo no sentido, né, encaminhada para o deserto, para o sentido a Canaã, terra prometida, e Deus fala, volta e acampa Pi-Hahirote. Então eles saem dessa caminhada, que era aberto, um campo aberto, e entra por essa fenda e ficam encurralados numa praia, apenas com uma fenda. E aí tem o mar na frente, essa fenda, e quem estava atrás? O exército de Faraó. Por isso que Deus fala para eles aqui, ó, olha só que interessante. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Pi-Hahirote, para quem não sabe, significa beco sem saída. Beco sem saída, no original. Meu Deus. Só que aqui, quem levou eles para o beco sem saída foi o próprio Senhor. Mas quando nós estamos debaixo da potente mão de Deus, e Ele nos conduz para lugares e locais que nós não sabemos o porquê, aí tem 3 coisas que você pode fazer: render ao inimigo, lutar contra o inimigo, ou confiar em Deus. Render, lutar ou confiar. Nesse momento aqui, com certeza, se fosse eu, você, ficaríamos, questionando: Senhor, peraí, nós estávamos caminhando lá, rápido, indo para a terra prometida, daqui a pouco você manda voltar e nos encurrala aqui, num local chamado Pi-Hahirote, que chama beco sem saída. Por que isso? E foi isso que eles fizeram com Moisés. Começaram a reclamar, e clamaram também um pouquinho. Quando a gente está, irmãos, num beco sem saída, e você começa a clamar a Deus, nós somos cristãos. Quando você é cristão, você sabe que você está com a sua vida no altar, e você não sabe por que você está num beco sem saída, numa situação que você, aos seus olhos, não tem saída, uma situação que é impossível aos olhos humanos. A única coisa que nos resta é confiar em Deus, é confiar no que Deus está fazendo, mesmo não entendemos nada. Deus muitas vezes vai testar o nosso limite ao máximo para manifestar o seu poder e glorificar o seu nome. É isso que Deus faz. Ele é soberano. Ele diz que vai glorificar o nome dele em Faraó, através de Faraó, através do exército de Faraó. Mas aí eu pergunto: você está preparado para quando Deus te levar para um Pi-Hahirote, para um beco sem saída? Ou talvez você está hoje, nesse momento, num beco sem saída da sua vida, numa situação que você não vê o escape, numa situação no seu casamento que você fala: não tem como, não tem jeito, chegou no limite, não tem mais jeito, não tem, na frente tem o mar, atrás tem o exército, do lado de cá estou cercado por rocha, não tem jeito, não tem mais saída. Eu falo para você que tem saída sim. É só você continuar a leitura aqui e entender o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. Se foi Deus que te conduziu para um Pi-Hahirote, para um beco sem saída, é beco sem saída para você e para mim, não para Deus. Nós temos um Deus do impossível, um Deus que faz o impossível. O impossível é uma das características de Deus, e glória a Deus por isso. Então Deus conduz esse povo, o povo fica ali enclausurado nesse local, começam a clamar. E aí vem Moisés com a sua palavra maravilhosa. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, descansa, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Hoje vos fará. Aos egípcios que vistes, hoje nunca mais vereis. O livramento pode ser hoje para a sua vida, hoje, nesse momento. Não sei quando que você vai ver esse vídeo, se está vendo agora, se vai ficar gravado, você vai ver daqui a um dia, daqui a um ano, não sei. A gente sabe o poder que tem, essa palavra. Mas a questão é, se você tem um Deus, você serve esse Deus maravilhoso, não importa em qual Pi-Hahirote da vida você esteja, não importa em qual situação da sua vida, se é uma doença, é uma enfermidade, é no trabalho, é no relacionamento, é com os filhos,
a gente conversa muito, né? A gente tem a palavra que a gente dá para os adolescentes, mas depois que acaba, aí temos os bastidores. E aí é onde a gente encontra alguns piairotes da vida. A gente descobre que vem um pai que está no piairote, vem outra mãe que está no piairote. E são momentos difíceis, não é verdade? São momentos complicados, momentos que a gente tem que orar, a gente chora junto, a gente alegra, dá risada muito, né? Se alegra muito, mas tem aquele momento que você tem que estar ali junto, ouvindo, pedindo sabedoria de Deus, consolando, confortando, orando. Talvez pra gente tem hora que não sai palavra, nós somos humanos, não sai palavra. Você tem que estar ali junto apenas orando. Fala, Senhor, dá a revelação, vamos orar junto para que Deus ali na frente dá uma palavra, que Deus dá uma sabedoria, dá uma revelação, até que acontece muito isso. Então a vida não é só mar de rosas, né? Nós não estamos aqui falando que evangelho é só vitória, só vitória, só vitória. Opa! Tem batalhas que saímos derrotados. A vitória da guerra é nossa, mas algumas batalhas saímos derrotados. Não podemos desanimar, esmorecer e desistir jamais. Mas temos que ter certeza que muitas vezes passamos por situações difíceis, como o povo de Deus. Não sei quanto tempo você está nessa luta, você, não sei, mas o que eu sei é que o meu Deus, quando Ele está junto, como diz aqui, Ele nunca se apartou, nem de dia, nem de noite, todos os dias. Como diz o americano lá, né? 24/7, todo momento, Ele está junto, todos os dias. 24 horas por dia, né? 7 dias por semana, 365 dias por ano, e no bissexto mais um dia ainda, e assim sucessivamente. Nós temos um Deus, não é só o Deus da canção que a gente canta lá, que temos um Deus maravilhoso, grandioso. Não, esse Deus é visível, tem que ter experiência, é palpável. Mas em algum momento você vai se deparar com algumas situações que você não vai entender. Por que, Deus, que o Senhor me levou para esse local? Por que o Senhor me trouxe? Me tirou lá da Bahia e trouxe para cá, como os irmãos são da Bahia, né? 20 anos lá, vieram para cá, eu lá de Minas vim para cá, né? Cada um tem sua história. Por que Deus nos levou para tais situações? Porque naquele momento Deus tinha um propósito maior. E Deus tinha um propósito maior nesse momento. Naquele momento eles não conseguiam ver isso. Havia apenas o que estava ali, visível aos olhos. Mas Deus, nosso Deus é onisciente. Ele via lá na frente o que ia acontecer, o milagre que Ele ia operar na frente daquele povo. Nós muitas vezes queremos um milagre. Queremos um milagre, gostamos de ver o milagre do irmão. Gostamos. Quem não gosta de estar sentado, ou nesse momento aqui, vir alguém aqui contar um testemunho maravilhoso da cura de um câncer, da cura de algo maravilhoso que aconteceu. Você não gosta de ver? Não gosta de assistir? Mas e quando Deus pega você, para você ser o milagre, para você ser o testemunho de alguém? E aí, como é que fica? Você está preparado para ser um Jó da vida de alguém? Para Deus usar a sua vida para ser como Jó? Nós gostamos muito de ver, né? Hoje gostamos de falar, nossa, que povo maravilhoso, que milagre aconteceu lá em Pierote, o mar se abriu, olha que lindo. Mas se você estivesse no meio daquele povo, como que estaria estaria ansioso? Estaria reclamando, como alguns murmuravam? Então, essa é a leitura que temos que fazer da Bíblia quando lemos. Se fosse eu naquele momento, então eu trago para mim hoje e para você. Se fosse você, ou talvez seja você hoje, como que você está reagindo às adversidades da vida? Como você está reagindo aos problemas que acontecem sobre a nossa vida? E muitos problemas acontecem porque nós somos humanos, simplesmente por isso. Não é retaliação do mal, nós somos humanos, acontecem também. Mas Deus está conosco, e Moisés disse: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Apenas fica quieto, apenas fica calmo, né? Fica calmo, mantenha a calma, confia. É difícil muitas vezes fazer isso? É difícil manter a calma no momento da luta, da dificuldade, da vontade de gritar, esbravejar. Mas tem hora que é para você ficar calmo, ficar tranquilo, ficar em paz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Não é fácil aquietar. Não é fácil. Você quer gritar, você quer, né, que todo mundo... Mas não serão as pessoas que vão resolver o seu problema, não serão os pastores. A esposa, tem lutas que você tem que travar sozinho. Tem desertos que você passa sozinho.
Porque quem vai ter que aprender é você. Então, Deus vai ter que te ensinar ali no silêncio, no oculto, mas Ele é um Deus de provisão, Deus de preparação, Deus de proteção e Deus de provisão. Nós temos um Jeová Jirê, o Deus provedor, e Deus vai prover para aqui nessa história o escape. Deus vai prover um escape maravilhoso que ficou escrito aqui. É um dos maiores milagres da Bíblia. É um dos maiores, se não o maior milagre que aconteceu aqui, na frente de milhões de pessoas, essa abertura do mar. Mas para isso, o povo tinha que ficar quieto, apenas observarem. Disse Deus, o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Aleluia. Dizem aos filhos de Israel que marchem. Isso para nós é fé. Você está vendo o mar, está vendo a luta, o problema, mas tem que acordar cedo, tem que lavar o rosto, tem que tomar banho, tem que tomar café e ir trabalhar. Eu conheço muitas vidas assim, que passaram por um problema dificílimo, uma enfermidade dificílima, mas que todo dia estava trabalhando, estava adorando a Deus na igreja. Eu tive uma irmã em Cristo que passou por uns 5, 6 anos com câncer terrível, 7 anos lutando, mas você não via uma fisionomia de tristeza na vida dela, no rosto dela, na expressão dela. Não deixou de trabalhar. Todos os dias na casa do Senhor. Todos os dias na casa do Senhor. Você conversava, você estava junto lá, em casa chorava, contava, a gente orava, chorava, mas frente às pessoas, trabalhando e lutando com a família, cuidando da igreja. Em nenhum momento deixou de participar dos cultos e da adoração. É o marchar. Está no problema? Está no piairote? Está no beco sem saída? Marche, caminhe, trabalhe. É esposa. Uma irmã, 30 anos casada, o marido não deixava ela ir para a igreja, batia nela, fazia muitas coisas terríveis com ela, mas em todos esses 30 anos ela orava a Deus, para Deus converter a vida do seu esposo, mesmo na maior angústia, na maior dificuldade, até que um dia, depois de 30 anos, esse marido foi na igreja para buscar a irmã arrastada da igreja, e na porta da igreja ele se converteu a Deus. Glória a Deus. 30 anos marchando. Não sei qual que é o tempo da sua marcha, quanto tempo você vai marchar, até o mar se abrir, mas a ordem é para marchar. Para alguns abre naquele momento, na hora. Para alguns demora um mês, para outros 1 ano, para outros 30, 40, não sei. Aí é você e Deus. Mas a questão é, no momento certo, na hora certa, o mar vai se abrir. O milagre vai acontecer. Porque se Deus colocou você num piarote, num beco sem saída, é porque Deus tem algo grandioso para fazer através da sua vida. Porque Deus primeiro trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Deus trabalhou muito em Moisés, para depois, lá depois de 80 anos, Deus trabalhar através de Moisés. E é isso que Deus vai fazer aqui agora. Fala assim: e tu, Moisés, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio dele em seco. Agora Deus vai usar Moisés como um líder. Então tinha 3 milhões de pessoas atrás de Moisés, mas Deus quis que Moisés fosse o líder, o sacerdote, o homem de Deus, para abrir o mar, abrir o caminho para eles passarem a seco. E muitas vezes Deus vai usar nós como líderes, pais, como líderes, pastores, mães, como líderes. Para quê? Para que outras pessoas, outros irmãos, outras vidas passem por esse caminho a pé seco, enxuto. Mas só Deus sabe quanto você passou de sofrimento para você ser aquela pessoa que foi o pioneiro, que estava na frente. Aqui foi Moisés. Mas quantos outros estão aí sendo Moisés hoje na vida, abrindo caminhos, como a irmã própria disse, 6 anos aqui, trabalhando, levando a palavra de Deus, abrindo mar aqui para pessoas passarem. Quantas palavras não foi pregada? Sabemos que a palavra de Deus não volta vazia, e até hoje está lá no ar, pode ser vista, pode ser fonte de alimentação para muitas vidas.
Então muitas vezes Deus vai usar vidas que Ele trabalhou por muito tempo para ajudar outras vidas. Na nossa igreja nós estamos com um tema agora de mensagem: cada lar um altar. Cada lar um altar. Nesse mês de fevereiro e mês de março, cada lar um altar. Que a nossa vida seja assim. Cada lar seja um altar de adoração, um altar de exemplo, de santidade, para que cada vida, cada irmão, cada pessoa que se achegue ao nosso lar, ela receba uma porção de Deus e sinta a presença de Deus. Porque a gente vê tantas coisas aí fora, mas quando Jesus está na sua casa, verdadeiramente, diz uma frase, os vizinhos ficam sabendo. E quando ele não está também, os vizinhos ficam sabendo. E a pergunta é: Jesus está na sua casa? Está no seu lar? Essa é a pergunta que fica para você, né? Então aí Deus vai, através de Moisés, como um líder, como um ser humano, como uma pessoa, ser instrumento para que esse mar fosse aberto. E aí Moisés, os irmãos conhecem muito bem a história. Moisés levanta esse cajado, estende as mãos, e pelo poder de Deus, esse mar vai se abrir. E o povo vai passar. E o povo de Deus, que estava enclausurado, chegou o dia, chegou o momento da vitória, chegou o momento do milagre acontecer. Piairote significa também um marco decisivo entre escravidão e liberdade, que até então os escravizadores estavam atrás e a liberdade estava lá na frente. Então vai ser um marco entre a escravidão e a liberdade, entre o Egito e o caminho para a terra prometida. É um divisor de águas, literalmente um divisor de águas. O povo vai ser diferente a partir disso. Vão presenciar o milagre maravilhoso de Deus. Mas para isso é confiar, para isso é permanecer, para isso é não murmurar. Então essa mensagem, a palavra de hoje para nós é isso, é confiar. É confiar num Deus que pode todas as coisas. Amém, verdade. Todas as coisas. E diz o texto que, eu gosto muito desse texto, que eu gosto de ler a Bíblia e tento fazer uma imersão dentro do texto, imaginar como é que era, fico, viajando lá dentro do texto. É uma cena cinematográfica essa. Se você começar a imaginar, é cinematográfico isso aqui tudo, né? O layout do texto muda, porque quando Deus dá ordem, Moisés abre o mar, o anjo que estava na frente do povo passa para trás, se interpõe entre o exército de Israel, o povo de Israel, e o exército dos egípcios, e diz que a coluna de nuvem também que estava na frente passa para trás e fica no meio. E é interessante que fala lá, a coluna de nuvem faz com que haja escuridão para o exército dos egípcios e clareza e luz para o povo de Deus. Olha o que Deus faz. Como não confiar num Deus desse? Como não se entregar a um Deus desse? Amém. Que faz isso? E alguns podem falar, mas se foi lá atrás, foi lá no Êxodo, lá no ano 1400 antes de Cristo. Epa, nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, vai ser sempre Deus. Se aconteceu lá, por que não pode acontecer hoje aqui? Eu creio que acontece hoje. Senão eu não estaria aqui hoje. E eu só vim aqui, não é porque os irmãos me convidaram. Eu vim aqui primeiro porque eu sou servo de Deus e sirvo um Deus Todo-Poderoso. Por isso nós todos estamos aqui reunidos. É verdade. Se não fosse o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus da palavra, muitos conhecem a palavra de Deus, mas não conhecem o Deus da palavra. Eu conheço o Deus da palavra. Eu tenho experiência com o Deus das palavras. E eu creio que os irmãos também têm. Então, enquanto você não tem experiência com o Deus da palavra, você está no superficial, está no raso. E chegou o tempo de sair do raso e ir para águas profundas, para ter um encontro verdadeiro com Deus. Como Ezequiel, como Jonas, que estava lá na superfície, quando ele foi ter um encontro verdadeiro com Deus, foi lá no profundo, que ele faz a sua oração mais profunda, literalmente, em todos os sentidos possíveis. E ele diz, lá do ventre, do abismo, eu clamei a Deus, ele ouviu. É esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que você tem de servir. É um Deus de grandeza, é um Deus de maravilhas. É um Deus que faz o impossível acontecer. Eu não sei qual a situação que está passando, não sei,
mas eu sei que Deus pode mudar a tua história se você confiar e se entregar totalmente nele. Amém. Totalmente, não é 99,9%. Para Deus não serve. Tem que amar a Deus de todo o coração, toda a mente, todo o entendimento e toda a força. É o que diz a palavra de Deus. Toda é todo, é na integralidade. Parcialmente não existe para Deus. Então, quando você se entregar verdadeiramente para Deus, na totalidade, milagres como esse aqui e outros milagres também vão acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Aí, depois que você passar por todo esse processo, Êxodo 13, Êxodo 14, aí você chega lá no Êxodo 15. Aí, só o primeiro versículo, fala assim, né? Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra. Ô glória! Glória a Deus. Para chegar no Êxodo 15, tem que passar por Êxodo 13, 14 e todo o processo. Não pode parar no meio não. Tá? Então, se você está no Êxodo 13, continue. Está no Êxodo 14, continue. Logo, logo você vai estar no Êxodo 15, cantando Aleluia. como Miriam, dançando, salmodiando no nome santo de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Amém, pastores? Amém, esposa maravilhosa, Amém. linda? Deus abençoe em nome de Jesus. Assim como o pastor Delmo, ele falou a respeito de Piairote, às vezes Deus nos leva para este caminho, um beco sem saída, porque nós não temos a dimensão, nós não conseguimos entender aquilo, qual é o propósito do Piairote nas nossas vidas. Em 2023, eu estive no Piairote. Em 2023, o médico me diagnosticou com 5 nódulos no fígado. E foi um ano de 2023 muito difícil para nós. E foi o meu Piairote. Eu me vi num beco sem saída. Eu me vi passando por um momento de dor, um momento de desespero, essa é a palavra. Só quem tem um diagnóstico dessa forma, dessa projeção, sabe do que eu estou falando. E quando o Senhor me levou para este caminho, até então não entendi. Eu não entendi. Me desesperei. Mas assim como o Senhor fez com o povo de Israel e colocou eles junto a eles a coluna de fogo para proteção, para guardar e proteger, assim o Senhor fez comigo também. O Senhor me protegeu. O Senhor colocou um grande homem de Deus ao meu lado, ao qual clamou e jejuou juntamente comigo, para que o Senhor me curasse, para que o Senhor fizesse um milagre, assim como o Senhor fez com o povo de Israel. E era um diagnóstico que, aos meus olhos, não tinha solução. Porque quando um médico ele olha para você e diz: você tem 5 nódulos no seu fígado, você imagina que ali acabou, ali não tem mais solução. Mas nós levantamos um clamor, nós clamamos a este Deus que tudo pode fazer, um Deus de milagres. Mas mesmo que Ele não me tirasse do Piairote, Ele continuaria sendo o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, e eu glorificaria Ele da mesma forma. Mas durante um banho, eu comecei a louvar o Senhor, e a gente pode perceber o poder do louvor, o poder do clamor através do louvor também. E durante um banho, eu comecei a louvar ao Senhor. Eu ia até trazer este louvor aqui, não consegui. Mas este louvor, Jeová Jirê. Eu comecei a clamar por Jeová Jirê dentro do meu banheiro. E ali, enquanto eu louvava ao Senhor, Ele foi trazendo uma paz. Ele foi me trazendo
um descanso tão grande na minha alma, que eu falei: Senhor, se é o que tu tens para mim, então que o Senhor faça aquilo qual é o teu propósito. E eu descansei no Senhor. E eu descansei. E um tempo depois, 1 mês, 2 meses depois, não me recordo, eu voltei ao médico e levei o resultado de outros exames. E ele falou para mim: Daniele, pode ficar tranquila. Você não tem nada. Isso não é para a morte. Isso não é o fim. Você não tem mais nada. Então, nós vemos que Deus, ele transforma aquilo que para nós parece maldição, parece o nosso fim. Ele pode reverter a história e pode nos dar um testemunho de vida. Ele pode nos dar um testemunho de vida. Então, eu louvo ao Senhor, porque a gente não quer passar por esses momentos, né? Bom é que nós não precisamos passar por estes momentos. Mas quando nós formos colocados diante de algumas provas, nós devemos apenas entender qual é o propósito do Senhor para tudo isso. Nós precisamos entender qual é o propósito que o Senhor tem através de tudo isso, através dessa provação, para que nós possamos servir de testemunho. E o nosso testemunho, ele gera nas pessoas esperança. Esperança. Então, foi o que aconteceu ali. Então, gerou esse testemunho. Hoje eu tenho um testemunho. Se eu abrir aqui para vocês, todos nós temos um testemunho de vida. Então, tudo isso é para louvar ao Senhor. E o louvor que o Senhor me deu, ele diz assim, né? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo porque vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. E este foi o louvor que Deus me deu dentro do banheiro. E que este louvor possa invadir a tua casa, invadir o teu coração. E que o Senhor possa te visitar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu gostaria, pastor, de um versículo que me tocou muito, né? Aqui o versículo 17 do capítulo 13. A Bíblia diz que quando Faraó deixou ir o povo, aconteceu, né? Deus levou o povo não pelo caminho, né? Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra e torne ao Egito. Eu fico impactado, né, com tudo que foi falado aqui, mas essa parte ela é importantíssima para mim, porque Deus ele quer a entrega plena. Quando Deus desejou levar aquele povo, Ele desejava que o povo confiasse plenamente. Quando falamos de Piairote, que um local estreito, mas também sem volta. Jesus é um caminho sem volta. Amém. Vou levar, mas eles não podem jamais pensar, porque com o Gideão só 300. Muitos covardes voltaram, né? E nós nos encaixamos em entender que chega um momento da nossa vida que Deus nos coloca nessa posição de que não tem mais pai, não tem mais mãe, não tem mais irmão, não tem mais um amigo que financeiramente ajuda. É você e Deus. E outra, sem volta. Sem volta. Quando acontece isso e você resolve realmente se entregar plenamente, porque quem não
nunca esteve num estreito de Jeová, não é verdade? Mas Deus, Ele sempre faz isso, como eu vejo, como um amadurecimento, como uma forma de nos preparar, nos capacitar, nos deixar pronto para o que Ele tem para nos dar. Como é que Ele vai nos trazer algo para honrar se nós ainda não estamos preparados, né? Então, o não ter possibilidade de voltar, porque muitos vendo aquela situação, vamos voltar, mas o Faraó estava atrás. Não tem como. Esse caminho não tem volta. O caminho que o Senhor nos ofereceu e nos fez chegar e ir é um caminho sem volta. Ele é o único e verdadeiro caminho. Então, me chama a atenção essa parte. E eu tive essa situação na minha vida. Logo depois, quando a gente casa, a gente fica ali meio perdido. Estou casado, mas e agora? Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Aí entre minha sogra, entre meu sogro, a gente fica meio perdido. A casa está ali e ainda o trabalho inconstante, e vai para lá e vai para cá. E teve um momento da nossa vida, né, amor, que casamos muito novos, juntamos, na verdade, muito novo, sem estar na igreja, mas o casamento estava numa fase ruim, financeiramente estava difícil, e quando a gente procurou a quem recorrer, não existia mais ninguém. Era só nós e Deus. Mas nem aquela pessoa vai poder nos ajudar, não. Então, assim, é um momento de encontro com Deus. Não, se a gente soubesse, né, como é importante, né, todos quando passam, ninguém quer luta, ninguém quer dificuldade, ninguém quer enfermidade, né, mas toda a situação que acontecia, eu dizia, Senhor, de que forma o Senhor deseja glorificar o Teu nome na minha vida? De que forma o Senhor quer exaltar o Teu nome com essa situação, Senhor? Porque eu sabia que as coisas que aconteciam, e muitas das vezes inexplicáveis, eram para vir, para no final o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Então, eu louvo a Deus por essa rica palavra, sempre, né, para transformar, impactar. Quando falamos de Piairote, quando falamos, não vai haver mais um povo correndo, sendo apertado. É a situação que nós passamos na nossa vida, no nosso dia a dia. Tem muitas formas de entender, e muitas pessoas às vezes não conhecem direito a Bíblia, mas, poxa, mas o pastor está pregando isso, como é que vai acontecer isso? Não vai acontecer isso. Às vezes já tem algo acontecendo na sua vida. Sim. Que você acha que é o fim da linha, que você acha que não vai ter mais o que fazer. É um beco sem saída. Mas existe um Deus que pode todas as coisas. Amém. Que para Ele nada é Glória impossível. E é esse Deus que nós falamos, é esse Deus que nós professamos e cremos. O único Senhor e Salvador. É isso. Glória a Deus. Amém. Que palavra. Essa palavra é muito forte, né? Sim. A Bíblia é incrível, mas assim, essa mensagem realmente é muito poderosa. E quando o pastor estava ministrando aqui, eu fiquei pensando, né, na estrutura. Nem assim, cada um tem uma estrutura e nem todo mundo tem condição de passar pela mesma coisa. Por isso que às vezes a gente vê pessoas 5 nódulos. Você tem esse diagnóstico e talvez outra pessoa não tenha estrutura para viver isso. Deus conhece cada um, né? Quando ele estava pregando, eu estava pensando na estrutura de cada pessoa. Não que o Senhor se preocupe com isso, mas Ele sabe e Ele não vai dar nada que a gente não possa suportar, está escrito, né? Então Ele sabe o que você tem. Por exemplo, Jó. Tem muitas pessoas que não aguentariam e o Senhor não... Pedro, o Senhor falou, né? Jesus falou para ele, ó, Satanás queria cirandar com você, eu não deixei, porque assim, ele não tinha estrutura. Então, é muito importante saber falar sobre isso, porque quando a gente entra nesse beco sem saída, a gente precisa saber que não tem volta, saber que não tem para onde você correr. É melhor aceitar, se entregar, igual o pastor falou, até anotei aqui, né? Você pode lutar, se render ou confiar. E assim, a gente vive num tempo onde a ansiedade tomou conta das pessoas, né? E hoje eu estava lá na Tarde com Deus, a gente até falou sobre isso, que o servo de Deus não deveria ser ansioso. Pela Bíblia, a gente não poderia ser ansioso, porque a Bíblia diz, aquietai e saber que eu sou Deus. A Bíblia diz, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, que Ele tem cuidado de vós. Tem vários versículos que não andeis ansioso por coisa alguma. Então assim, confia no Senhor, né? Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Então se a gente for olhar, tem muita palavra que leva o servo de Deus a não ter ansiedade. Mas o que mais tem é essa inquietação, né? E a ansiedade nada mais é do que a falta de confiança. A verdade é essa. Nua e crua, né? A gente não quer falar, não confia, mas o momento que a gente deixa a ansiedade entrar no coração, a gente está dizendo,
o problema está sendo maior que a confiança que eu tenho no Senhor. E eu falo isso, mas todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, né? Inclusive eu. E a gente não deveria ter esse... Porque a nossa confiança, né, Moisés? Moisés, por que clamas? A gente não viu Moisés clamando, mas Deus conhecia a estrutura de Moisés, como estava lá dentro do coração dele. Ele vendo a murmuração, o povo querendo voltar. Eu quero comer cebola, pepino e tudo aquilo lá do Egito. O Egito é maravilhoso, é tudo mentira. A pressão do povo, a perseguição dos inimigos. Então Moisés devia estar ali um turbilhão de emoções no coração dele. Então o Senhor falou, por que você está clamando, Moisés, né? Deus falou com Moisés não estava falando para ninguém, mas o Senhor nos sonda, nos conhece, Ele sabe, né, até onde a gente suporta. Ele falou, aí Ele deu uma ordem, disse para o povo marchar, né, essa ordem que o pastor falou tanto aqui, de marchar. Ele escuta a oração do banheiro. Então, exatamente, a oração do banheiro, que é profunda. Eu tenho a oração do banheiro, mas não foi bonita assim, foi ruim para mim, né, mas foi a vontade de Deus. Eu era estéril, eu não podia ter filhos, e um certo dia eu engravidei. Nós engravidamos, né? Casal. E aí, que legal, né? Mas meu coração não tinha paz. Sim. Porque eu sabia que Deus falou comigo, na palavra, que eu ia perder o filho. Só que a minha oração falou para o pastor. Meu marido estava viajando a trabalho, e Deus falou com ele aquela palavra de Davi, onde o filho morre, e estava falando comigo ao mesmo tempo sobre o Jó. Eu te dei, eu tomei, bendito seja o nome do Senhor, né? E aí eu entendi, a gente entende, a gente tem experiência, a gente conhece a voz. E aí minha oração era, Senhor, segura meu filho, não quero perder esse filho. Porque você imagina, 8 anos orando, esperando, promessa, Deus falando, usando profeta, usando a Bíblia. E então aí recebe, e aí não teve jeito. Aí a oração do banheiro, a minha foi a oração do banheiro também, porque eu comecei a ter contração, a sentir muita dor. Eu tinha 2 meses de gravidez, pouquinho tempo. Mas eu senti uma dor insuportável, não conseguia ficar em pé. E eu fui para o banheiro, porque o médico falou, ela está abortando, vem para o hospital. Aí eu fui para o banheiro. Aí a oração do banheiro foi, Senhor, se não é para nascer, que seja feita a sua vontade. E aí, imediatamente, a minha bolsa caiu. É só quem tem fé que crê dessa forma. Caiu a né? bolsa inteira com o neném vivo dentro. Meu Deus. Foi, inteira. Então, assim, foi muito... Hoje eu conto assim, eu não... Antigamente eu contava isso e assim, eu não conseguia me conter, porque agora Deus cura a nossa dor. Fica a lembrança. Fica a lembrança, fica o testemunho, fica o aprendizado. A dor ele arranca, né? Então, foi uma oração de banheiro. Porque a minha oração tinha sido constante. Senhor, segura, não quero perder. E Deus realmente permitiu eu passar até chegar no extremo de eu entregar. Sim. Então, talvez você que está assistindo, né, esteja no extremo de precisar entregar algo para o Senhor. E o Senhor, através disso tudo, Ele está dizendo, entrega, que vai ser mais rápido, vai doer menos, vai passar mais depressa. Porque logo depois que a gente perdeu o neném, não deu 10 meses, eu engravidei da Esther. Aí, tá vendo? Que é a nossa primogênita. Ó, o milagre. Bênção dobrada. Deus fez o milagre. E aí, a Esther foi lindo, porque Deus usava muita gente para dizer, não precisa ter medo, ela vai ser perfeita. Tipo assim, porque depois de um aborto, esperando 8 anos, você fica naquela... Traumático. E agora, né? Tipo, eu era estéril, não podia. Aí eu não tive. E aí o Senhor falou e foi muito lindo. Realmente aconteceu, a Esther está aí, né? Fez 15 anos esse ano passado, para a glória de Deus. E aí, de repente, quando a gente nem pensava mais, veio a Ruth. E se deixasse meu marido, ia ter mais uns 5, mas a gente não parou, chegou, né? Mas é porque Deus não quis. Mas voltando para o que a gente... Só para, né, falar sobre essa ministração tão tremenda, é isso, sabe? Entregar é muito importante. Você entender que tem inimigo? Tem. E a gente também vive isso, inimigos, né? Quantas pessoas não querem que a gente fique de pé? É até feio falar isso, mas é a verdade. Quantas pessoas, até às vezes, na nossa parentela, né, que não fica feliz. Não. Você recebe uma bênção de alguma coisa, é promovido num trabalho, acontece alguma coisa. E tem muita gente que não queria isso, né? A gente já viveu muito isso. Torce contra, né? É contra, enfim. E existe uma promessa de Deus. Só que a gente não pode viver, eu penso assim, eu vivo dessa forma, só vislumbrando a promessa e esperando ela de braço cruzado, né? O marchar fala sobre isso. Faz parte. Se você não marchar, você não alcança essa promessa, né? A terra prometida estava lá, existia uma promessa, Deus não tirou eles do Egito em vão, Deus não faz nada à toa, as dores não são em vão, os testemunhos, as provações não são em vão. Não.
E eu costumo dizer, porque eu vivi também isso, que Deus trata conosco em primeiro lugar, mas Deus trata também a nuvem de testemunhos que está ao nosso lado. Deus trata muito as pessoas que estão ao nosso redor. A gente viveu muito isso. Trabalha na vida dessas pessoas. E como você falou, né? A nossa dor serve muitas vezes você usou a palavra, né? alívio, mas você usou outra palavra. Usei outra palavra. É como se fosse assim, um refrigério para a pessoa, um alívio, enfim. Porque a pessoa olha, vê que você viveu, vê que você aguentou. Esperança. Foi essa palavra. Gera esperança no coração de outra pessoa. Então, é isso, né? Foi tremendo o que aconteceu aqui. Moisés, quando Deus falou com ele, ele fez o que o Senhor mandou e o povo marchou. E o povo teve vitória. Porque assim, se a gente obedece o que Deus manda, ele se encarrega do resto. O problema é que a gente quer mandar em Deus, né? Tipo assim, Senhor, eu quero que o Senhor destrua logo os inimigos, não quero mais ver os inimigos. Porque se eu ver, eu tenho medo. Mas e aí? Então, se eu vejo, eu tenho medo, é porque realmente eu não entreguei. Então, existe uma série de coisas, né, que acontecem na nossa vida. E aí, você que está assistindo, né, para concluir, que senão eu fico falando, eu não paro de falar, e está passando por esse momento que o pastor chamou de beco sem saída. Eu não sabia que significava beco sem saída, essa palavra. Você que está passando num beco sem saída, num momento difícil, entrega de verdade, completo. Para de ficar contendendo com Deus, porque quando você quer contender, o Senhor permite, como ele falou, permissiva à vontade, que você passe mais tempo aí nesse deserto. O deserto que era para durar 10 dias, durou 40 dias. 40 anos. Desculpa, 40 anos. Era para ser rápido, e ele durou 40 anos. 40 dias, 40 anos. Então, assim, não foi culpa de Deus, né? Deus tinha propósitos, mas se a gente não aprender a lição no meio do caminho, se a gente não for aperfeiçoado como Ele quer, na marcha, na caminhada, na jornada, nós vamos ficar andando em círculos, né? Então, que a gente possa aprender com essa palavra tão poderosa, viu, pastor? Obrigada, pastora Dani, também, por essa mensagem, por essa palavra tão poderosa, que o Espírito Santo fale mais aos corações, né? Porque grandes são os ensinamentos que tem aqui, anotei aqui, preparação, proteção, provisão, né, que o Senhor traz para nós. Coisa linda. Deus é bom, Deus é fiel. Amém. Amém. Acho que a maior oração que está na Bíblia que a gente pode fazer e exige coragem total é a que Jesus fez. Senhor, se for possível, afaste-me esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua vontade seja feita, né? E é assim que acontece. É verdade. Foi dito aqui, né, nesse contexto. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se abrir a porta, Ele é Deus. Se fechar a porta, Ele é Deus, né? E esse contexto aqui é um contexto que pode acontecer no nível macro, de um povo sendo encurralado num piairote, o nível de país, que a gente conhece muitos relatos hoje ao nosso redor, países que estão no piairote, né? Mas também no nível familiar também, né? E nível individual também. Sim. Então aí, você que está vendo aí, encontre se você está no piairote, se você vai passar, não sei. O importante é você estar com Deus, porque ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pedir pro... Gente, a gente vai caminhar. Deixa eu ver, peraí. Não, nós já acabamos. Amém. Como diz a Nery, né? A Nery veio aqui semana passada, eu, Jefferson, o pastor Jefferson. A gente ficou, na hora de acabar, a gente ficou, né? Tipo, que pena, rápido, né? Passa né? muito rápido. Nem deu para conversar muito aí. Não deu para Nem conversar, deu. porque uma hora é assim, ó. Pouco tempo. Mas amém. Eu creio que, como o pastor falou, fica registrado aí. Quem não tá. Tem gente ao vivo aqui no YouTube, né? Eu fico aqui acompanhando. E tem pessoas que vão assistir depois. E eu tenho certeza, Deus fala, Deus trabalha. Uma vez uma pessoa chegou aqui para mim e falou para mim, né, pastora, tudo que já foi plantado aqui, essas sementes, elas não voltam vazias. Então, assim, aí a pessoa falou, usou até assim a senhora, né? Eu falo, não me chame de senhora, porque eu sou nova, mas a pessoa falou para mim, a senhora não tem dimensão de quantas vidas já foram restauradas, curadas através dessas programações. Eu acredito nisso, né? Eu acredito, porque é o Senhor que faz. A gente só, como o pastor falou, a gente vem obedecer.
quem vai fazer é Ele. Quem sabe quem está do outro lado é o Senhor. A gente não tem como saber. Só se a pessoa fala um oi aqui, oi, estou aqui, mas a maioria não fala. Então, mas eu tenho certeza que foi alcançado, né? Como diz a Bíblia lá em Isaías 55, a palavra não volta para Deus vazia, né? Antes ela faz o que apraz ao Senhor na sua vida, na vida de cada um que está assistindo. Então, semana que vem estaremos aqui de volta, mas eu vou pedir para o pastor orar para encerrar. Mas semana que vem a gente está aqui toda quarta-feira. Vou falar antes, que depois ele ora e a gente encerra. Toda quarta-feira, às 20 horas, aqui na TV Shalom, sempre trazendo uma mensagem, um louvor, né? Algo para o seu coração, para fortalecer a sua alma, para libertar de todo cativeiro, né? Para dar visão a quem está cego espiritualmente. É para isso que a gente está aqui. E que o Senhor te abençoe abundantemente, você e a sua casa, em nome de Jesus. Quer falar mais alguma coisa? Amém, não. Amém. Tá, ok. Eu quero só aproveitar o espaço. Nós somos líderes de adolescentes da Igreja Assembleia de Deus Missão, em São José dos Campos. E nós gostaríamos de deixar o convite para aqueles que, porventura, né, estão aí desigrejados, estão com filhos adolescentes em casa, não querem ir para a igreja. Nós nos encontramos toda sexta-feira, às 8 horas, no templo sede da Igreja Assembleia de Deus Missão. E você é o nosso convidado. Leve seu filho, leve sua filha, seu adolescente, e para estar junto conosco lá, em nome de Jesus. Antes do pastor orar rapidinho, eu falei com a Dani esses dias, eu falei assim, né, no WhatsApp, esse é um dos maiores pastoreados, pastorear adolescente. Agora eu descobri que o jovem é um pouquinho pior, mas eu achei que era o adolescente. Um pouquinho pior porque ele já se governa, vamos dizer assim, né? O adolescente não se governa, mas é uma luta, porque a gente que é pai e mãe, que tem o governo sobre eles, né? A gente peleja ali com os filhos durante a vida, porque tem momentos que eles são super ovelhinhas mansos. Tem horas que, né, começa a querer. Então, assim, graças a Deus lá em casa é uma bênção, mas assim, em geral, falando num contexto geral, eu estava falando para ela, pastorear adolescente não deve ser fácil. Cuidar, aconselhar, ouvir, né, ter aquele jogo de cintura, né, pastor? Pode falar melhor vocês aí. E é isso, parabéns, gente. Até porque o adolescente, ele acaba se deixando levar por muito modismo, né? Então a gente tem que combater muito isso dentro da igreja, e é difícil, mas Deus nos dá graça. Em nome de Jesus. Totalmente. Eu acho que o adolescente é mais difícil que o jovem. Eu também acho. Porque eu acho. A faixa etária deles é uma faixa de descoberta, de desafios, de traumas, de medo, muita coisa que eles se deixam levar pela aparência, por toda aquela questão de formação mesmo. Tudo influencia, hormônio, né, neles. É muita coisa envolvida. Né? Então é muito difícil, tem que ter muito jogo de cintura. E além disso, você tem que estar trabalhando junto com os pais também. As alterações de humor, né? Então você trabalha junto com os pais também nessa questão. Né? E são dependentes dos pais. Então você tem que estar em conjunto com a família total. Já o jovem, ele tem mais autonomia. Então eu acho que, né, dentro dessa visão, eles são mais assim, exige mais cuidados e mais desafios pra gente. Então por isso que mais uma vez eu peço para os irmãos, orem por nós, em nome de Jesus, que a nossa igreja é uma igreja abençoada, mas é uma igreja grande. São 180 templos espalhados aqui pela região, né? Você estudou em todo mundo, né? Então nós estamos juntos nessa... Sim. Todos. Estamos da juntos sede aí, e de todo o campo. em todo o campo. Então a gente precisa de muita oração, ajuda, e o convite continua, né? Toda sexta-feira tem uma Viva Team, é um momento de adoração, de palavra, de louvor, de comunhão, né? Juntos, e a EBD domingo também às 9 horas. Fica o convite, tá? Depois eu vou fazer uns cortes aqui nesse vídeo e vou colocar para vocês, tá? Jovens, adolescentes, tá? Em nome de Jesus. Amém? E Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade, tá? Amém. Irmãos, e se chamando, nós estamos aqui. Amém? Obrigada mesmo, viu, pelo convite. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, mais uma vez, por esse momento, por essa oportunidade de semear a Tua palavra nesse solo, Senhor. Eu não sei aonde essa semente vai. É como um vento quando bate numa árvore e lança semente, Deus. Não sabemos para onde ela vai, mas eu sei que ela vai cair em um solo, que caia num solo, Deus, fértil, e ela venha ser regada e venha produzir frutos a 100, 30, 1000 por um, em nome de Jesus. Obrigado por esse momento, pelas vidas que aqui estão.
Oramos também pedindo a bênção do Senhor pela vida da pastora Cristiane, do pastor Patrick, da sua família e desse projeto, dessa rádio, dessa transmissão que aqui está, todos os que trabalham nesse programa, nessa missão, em nome de Jesus, também venha alcançar os familiares e que as portas, Senhor, sejam sempre abertas, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja sempre vidas aqui com propósito, Senhor, trazendo palavras com visão de reino, Senhor, em nome de Jesus. Que não fique preso a placas, não fique preso, Senhor, a nada, Senhor, mas somente que tenha a visão do reino do Senhor, para que esse reino sempre avance, no nome santo de Jesus. Eu oro desde já e agradeço por cada vida que aqui está, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe vocês. Obrigada. Foi maravilhoso ter vocês aqui. Amém. Muito. Amém. Nós que Vocês são uma agradecemos. bênção. Obrigado por cuidar das nossas princesas também. Amém. Glória a Deus. Gente, semana que vem nós estamos aqui, quarta-feira, já falei, vou falar de novo, às 20 horas, programa Vidas para Cristo, direto ao vivo aqui da TV Shalom em São José dos Campos. Eu espero você. Que Deus te abençoe, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Amém e amém. Glória a Deus. Corta aí, Herbert.